Beleza, turma. Então vão entrando aí, por favor, nas nossas plataformas. Enquanto eu vou compartilhar minha tela com vocês, tá? Pronto. Pronto. Pessoal, vou começar. Esperem aí, tá? Não comecem a responder ainda, que eu vou explicar, porque essa meio maluca. Deixa eu primeiro explicar para vocês aqui o que eu quero com elas. Primeira pergunta, pessoal. O que você gostaria que voltasse a ser como já foi no passado? Tá? Aí, bem aberto, podem pegar coisa da vida pessoal de vocês, da política, da sociedade onde a gente vive, qualquer coisa do mundo, tá? E coloquem. Só vou ressaltar aqui para vocês, pessoal, que o mente aqui é absolutamente anônimo, tá? Obviamente, não, né, pensem, não vamos falar muita besteira, mas besteira que eu digo é nada muito censurável, seja lá por que razão. Mas fiquem à vontade para falar o que vocês quiserem, porque mesmo se eu quisesse, não tenho como descobrir quem foi, muito menos os colegas ou as colegas de vocês, eu não tenho como saber quem responde. Tá? O que você gostaria que voltasse a ser como já foi no passado? Já começamos com Lula presidente. Essa turma de esquerdopatas que eu tenho aqui já começa assim. Aí fiquem à vontade. Queria que a seleção jogasse tão bem quanto antes. O que é esse antes aí? Tem que saber qual é a seleção que jogava bem. Essa porcaria aqui que não deixa eu ler. A moda, as roupas sem o fast shop, por exemplo. As músicas, acho que falta da globalização teria alguma vantagem também. As artes, a falta do capitalismo. Dólar a R$ 3, Flamengo. Flamengo de 2019. Meu Deus do céu. Vaza daqui, seus flamenguistas. Demitiram o técnico de vocês, né? Hoje não é dia de falar de Flamengo, hein? Depois de tomar 2-4 seguidos, foi meter 5 na gente, tomaram 8 agora, viu? Dá? Mas eu não me satisfaço com a minha vingança, ainda tá. O prato ainda tá esfriando, o prato da vingança gremista e seus flamenguistas. Ser genuinamente feliz sem ter tantas coisas ruins acontecendo no mundo, viver feliz como na infância. A infância, a vida era fácil, né, gente? Estabilidade econômica do governo Lula, esses lulistas aí. Ai, ai, ai. Vocês são bravos, vocês não reconhecem os méritos do governo Bolsonaro. Ímpeto para se desenvolver. No passado, a pessoa que respondeu isso tinha ímpeto para se desenvolver e hoje não tem mais, é isso? Ou é do país que é o ímpeto para se desenvolver? O desenvolvimentismo, será que é isso que vocês estão defendendo aí? Professor, Minha internet está meio... essa pergunta é complicada, né? Porque o mundo é um lugar tão desgraçado que, tipo, tecnicamente era pra estar melhorando, né, as paradas agora. Só que, tipo, o mundo é um lugar muito ruim. Sempre foi Vamos, ruim, continua ruim e provavelmente vai continuar ruim. Mas tecnicamente baseado em quê? A gente fala, tem essa discussão aí. Quem mais quer falar aí? Não, é que ele falou que tecnicamente o mundo deveria estar melhorando, mas baseado em quê? Qual Não, é é o avanço critério? social, redução da desigualdade, esse tipo de coisa. Era pra estar avançando. O Redução do progresso está preconceito, sendo alguma parada diferente. assim. Não Só foi que tá como ruim. prometeram. Janara está dizendo aqui que o progresso não foi como prometeram, né? Pelo que eu entendi. Tá sendo pouco diferente. menos... Tá diferente. Um pouco menos de velocidade de informação para processar as coisas do mundo com mais facilidade. Massa. Pessoal, a pele de... meus cabelos, cara. Nossa, quando eu tinha cabelo, velho. Boa lembrança isso aí. Eu queria voltar para a época que eu tinha cabelo. A pele de bebê e que minhas costas não doíam. Que eu bebia que nem um doido e não tinha ressaca. Aproveitem, viu?
Daqui a pouco acaba esse negócio de encher a cara e tá bem no outro dia. Bora, toma uma cervejinha, já passa 3 dias mal. Precisava ser um assunto sério, podia ser coisa pessoal, como a pele de bebê aí, ou o Flamengo de 2019. Esse, apesar de que eu acho que podia ser censurado. Não sei se vocês notam, mas tem bastante ironia na minha fala, né, pessoal? Eu vejo, tem um cara que eu gosto muito, meu conterrâneo e meu co-torcedor do meu time, gremista também, que é o Eduardo Bueno, o famoso Peninha, é um historiador. Quer dizer, desculpa, ele é jornalista, mas metido a historiador. E ele é um cara que faz muito disso, usa muita ironia nos vídeos dele. Às vezes eu fico preocupado, dizendo, cara, que cara burro, ele não percebe que as pessoas não vão entender essa ironia e vão crucificar ele pelo que ele tá fazendo. Às vezes ele faz umas merdas também, machista, num programa de TV, num programa de rádio, tudo que ele faz, mas eu acho ele um cara muito engraçado, muito bom contador de histórias. Tem um canal muito bom chamado Buenas Ideias, onde tem um programa Não Vai Cair no Enem, que ele conta sobre história brasileira, que eu acho muito legal. Além do livro, acho que é uma história, cadê? Uma história... Brasil, uma história. O nome do livro dele, que é muito bacana, né? Recomendo fortemente. Ele usa muito de ironia e às vezes acho que a galera não entende, então eu tenho que tomar cuidado também. Obviamente que os flamenguistas podem usar o exemplo do Flamengo. Mas o que eu estava querendo dizer, antes de abrir esse parênteses enorme, é que eu não tinha feito nenhum recorte, né? Eu estava aceitando, aí não tem problema vocês trazerem essas questões, digamos, não políticas, né, para a nossa discussão, porque se eu pedir só político, acho que ia ficar muito limitado, tá? Mas eu pensei em algumas respostas para dar para vocês sobre o que eu colocaria aqui, o que eu gostaria que voltasse a ser como já foi no passado. Acho que a primeira coisa que eu diria é uma população menor no mundo, assim, aí eu poderia voltar bastante. Eu acho que a gente podia, em vez de ter bilhões de pessoas no mundo, ter milhões de pessoas, que aí já 99% dos nossos problemas já ficava mais fácil de resolver. Também mas aí é uma questão mais pessoal minha, mais de estilo, eu gosto muito de contato com natureza e tal, então acho que quanto menos urbano também a gente fosse, com cidades menores, acho que aquela lógica do passado, das pessoas terem mais contato, uns com os outros, se conhecerem, né, eu acho que é bacana. Então eu traria essas coisas e, obviamente, né, eu voltaria para 1983, pegar o time do Grêmio campeão mundial, com Renato na ponta, fazendo gol nos alemães lá no Mundial, se fosse para falar de assuntos pessoais, ali, além da minha época onde eu tinha cabelo e não tinha tanta ruga na cara, não tinha tantas dores nas costas. Então tem várias coisas do passado que eu gosto, voltaria muito no passado para poder ter mais tempo com alguns parentes, que meus avós, principalmente parentes queridos que eu perdi. Então tem muita coisa assim do passado que eu gostaria de voltar. No futebol também, eu sou um adepto do futebol de antigamente, eu gostava de ir em estádio de futebol, apesar de todos os problemas que tinha de violência, muita coisa, acho que podia tentar corrigir isso de outras formas que não fosse essa mercantilização tão una e ficar sentadinho na cadeira. Eu gostava do futebol povão, da galera da geral, todo mundo junto e misturado lá. Então tem várias coisas do passado que eu gostaria de voltar. Opa, deixa eu ver aqui que o chat que tá rolando. Iluminismo mentiu pra gente. A esquerda hoje tá inspirada. Muito divertido, na real, prof. Esse discurso Thanos, o que é Thanos? Você ia para Avalanche no Olímpico, né? Com certeza, cara. Na verdade, eu já participei. Um dia eu mostro para vocês uns vídeos. Tem uns vídeos no meio da Avalanche lá, mas eu gostava de ficar mais do ladinho ali, porque dava muita bagunça às vezes. Já estava começando a ficar velho, mas eu gostava. Beleza, turma. Então vamos para a nossa próxima pergunta. O que você gostaria que continuasse sendo como é hoje? O que tem de hoje que é bom, assim, que vocês esperam que no futuro não mude? Na mesma lógica, né? Pode ser, os flamenguistas podem dizer que queriam que o Domi continuasse, né? Ou que o Flamengo continue sem técnico, quem sabe.
Eu gostaria que o Grêmio continuasse ganhando jogos em sequência, mas brincando, tá? Eu tenho certeza que meus alunos de esquerda aqui vão pedir para não mudar o governo Bolsonaro, certo? É isso. Tecnologia melhorando, né? Os avanços, né, tecnológicos a gente continua tendo. Ver, né? Se a gente continua com isso, se a coisa não desanda. Tudo precisa, no mínimo, melhorar. Acho que nada ainda chegou em um nível suficientemente estável a ponto de querer continuar assim. Eita, esse aqui já não gosta de nada, tem nada bom para ele. Eu gostaria, uma coisa que eu também gostaria de continuar quando hoje, queria sempre ter uma turma tão bacana que nem eu estou tendo esse semestre. Isso é uma coisa que eu gostaria de manter. Professor puxa saco, né? Oh. Já não gostou. Família presente, é bacana. Ter família junto é legal. Eu tô com a minha mãe agora me visitando aqui. Tá? Eu tento evitar de me levantar para vocês não perceberem que eu sempre dou aula de bermuda e chinelo. Parecer que eu me visto melhor. Mas às vezes não tem como. Só podia ser presencial. Pois é, também. Eu preferiria aula presencial. Acesso a novas tecnologias. Aí tá meio confuso esse negócio, né, da tecnologia. Será que o primeiro lá que falou tecnologia melhorando e acesso a novas tecnologias é uma continuação do progresso tecnológico, mas também está embutido nessa ideia uma ideia de mudança, né, de avanço. Então, mais ou menos manutenção. Poder trabalhar de bermuda e chinelo, exatamente. Isso é bacana, né, cara? Se fosse presencial, ia ser brabo. Por que ia ser brabo? Emancipação sociopolítica. Eu acho que está rolando essa emancipação sociopolítica que é contínua. Ele poderia ir de bermuda presencial também. Quem ia julgar? Certo que eu julgar, cara. Já no direito eu já me coloquei de calça jeans e camisa social, assim, para parecer que eu tô arrumado, né? Porque por mim eu ia com essas camisetas que eu uso aqui. E no direito, cara, putz, eu sou o chinelão lá do direito. Chinelão é o mulambento do direito lá, porque eu não uso terno todo dia. Cara, eu falei no primeiro semestre lá do Projeção. Eu pensava um monte nisso no meu curso de Direito, que eu tinha uma raiva de gente que gostava no Direito. É isso, né? O cara é estagiário do escritório, ninguém nem sabe o nome dele no escritório, mas o cara vai de terno, né? Para carregar processo. Na minha época, então a gente só tirava xerox, tirava cópia dos processos, ficava carregando umas pilhas enormes de processos, os caras iam de terno para cruzar a rua com essas pilhas de processos caindo no meio da rua. Mas tem gente que gosta. No primeiro semestre do meu curso de Direito, eu fui criticar isso. Tinha um aluno de terno, eu parei de usar esse exemplo. Não sei, mas beleza, não tem problema não saber. Beleza, a quantidade de podcast. Pô, eu tô para ouvir nosso podcast lá, Julinha. Minha mãe chegou aqui, eu tô sem tempo, mas ainda vou parar para ouvir. Beleza, poucas coisas, né? O pessoal não quer manter nada, tá tudo ruim, bando de reclamão, só quer saber das coisas do passado e do futuro, não gostam do presente. Isso é um sinal de insatisfação. Tá? Isso aí a gente tem que tratar na terapia, tentar resolver isso, que tá ruim esse negócio de não gostar do presente. O que não quer dizer que deva aceitar o monte de merda que a gente tem no nosso presente, mas sempre tem coisa boa. Vamos para a próxima, então, pessoal. Já que o pessoal não sabe o que foi. E o que você gostaria que mudasse com o tempo? Agora é fácil, né, gente? Todo mundo tem uma ideia do que quer que melhore. Essa aqui não tem muito dificuldade. Quero que mude, por exemplo, o time que está no topo do Campeonato Brasileiro. Tá errado, aquilo ali não pode ser, velho. Bolsonaro não foi reeleito ainda. Então, o que pode mudar é o Bolsonaro sair do governo. Isso pode mudar. Eu quero que Jesus volte. O Jorge... Ai, gente do céu. Pior que até eu ver o parênteses ali. Quando eu vi Jorge, eu estava pensando que era São Jorge. A ignorância humana. Quer que piore a ignorância?
Porque toma cuidado, viu, que as coisas pioram. Política de ódio, nossa, eu não posso me manifestar aqui, mas me deu um alívio esse final de semana, não sei o que foi. Com relação a essa política de ódio, assim, deu uma respirada profunda, assim, né? Me deu uma certa esperança de que, quem sabe, as coisas podem dar uma melhorada. Não sei o que aconteceu esse final de semana. Mas alguma coisa me deu um alívio muito grande. Ignorância humana, política de ódio. A ideia de mudar com o tempo me acalma, que tem a próxima pergunta aí, quem botou isso. Os efeitos ambientais negativos da nossa sociedade. Aí tá uma mistura, né? Tem tanto merda da sociedade quanto merda ambiental. Realmente, concordo dos dois. E da sociedade no ambiente, né? Ter um país que sabe para onde está indo, seria bom mesmo não ser essa bagunça, né? O problema é ter esse saber para onde está indo aí. Que pudesse nos desenvolver sem destruir o mundo. Bacana. Quero que mude a psicopolítica. Psicopolítica, né? Psicopolítica. As tecnologias, as mídias sociais, o capitalismo, os fascismos, o racismo, o machismo, a poluição. Caraca, essa pessoa tá feliz com a realidade atual. Mas também fica difícil discordar de qualquer coisa dessa lista aqui, né? As mídias sociais eu não sei, não queria que mudasse, não, nem as tecnologias, eu gosto. Só acho que a gente tem que aprender a usar elas. E nem o capitalismo também, eu não sou contra o capitalismo, não. Só acho que dá para aprender a botar limite nesse tal capitalismo. Mais alguma, pessoal? Irregular também um pouco. Não entendi esse final aí, Janara. O que é regular também um pouco? Regular o capitalismo. Né? Acho que é isso. As tecnologias, isso também. Não sei se tecnologia regular. Talvez sim. Eu acho que o capitalismo, sim. O capitalismo eu acho que tinha que ter regras, né? Leis que limitassem o capitalismo. As mídias, como são meios de comunicação, já fico meio receoso de botar regulação em cima disso. Eu acho que a sociedade podia evoluir mesmo. A gente ter controles sociais, não legais. Essa é a minha visão. Massa, pessoal. Última pergunta de hoje, para satisfazer, assim, essa pergunta. E o que você gostaria que mudasse imediatamente a qualquer custo? Aquela coisa que não tem papo, velho. É agora, paga-se o preço que precisa pagar. Se precisar ir para porrada, a gente vai para porrada para resolver isso. Fim do racismo, da desigualdade. Vacina. Qualquer idade, né? Tá certo. Não dá uma porrada nesses pesquisadores aí, cientistas, não resolveram ainda isso, né? Achei muito bacana, velho. Acho que foi o Harari que deu uma entrevista falando sobre isso, sobre a diferença da pandemia atual para pandemias anteriores. Já leio, tá? Os comentários de vocês, só abrir esses meus parênteses aqui. Que nas pandemias anteriores, mais antigas, a humanidade tinha uma tendência a aceitar, baixar a cabeça para a pandemia, dizer que isso é uma punição divina, não tem que fazer, isso é para limpar. Algumas pessoas até disseram, né, no começo, que era uma punição da natureza contra a humanidade. Eu, sinceramente, acho isso muita viagem. E que agora, né, o Harari diz que agora a gente estaria com uma outra postura completamente com relação a essa nova pandemia, que a gente já acredita, a gente olha para ela pensando, não, como é que a gente faz para resolver isso? Não interessa se é punição, o que é, porque a gente tem uma crença maior na ciência, e o exemplo dele é a nossa postura com relação à vacina, né, que ele diz que a gente esse tempo todo está debatendo quando que vai vir a vacina, e não se a vacina virá um dia, né? Então a gente acredita, tem tanta certeza na nossa capacidade científica, né, de avanço tecnológico, de desenvolver a vacina, que a gente parte do pressuposto de que é certo, de que a gente vai conseguir uma vacina, só tem a dúvida de quando, se vai ser rápido ou não. Então, achei bem interessante essa análise dele. O que você gostaria que mudasse imediatamente a qualquer custo? Conservadorismo. Imagino que é do Brasil ou do mundo, será? Né? Vamos ver, hoje a aula de hoje a gente vai ver se realmente conservadorismo é tão ruim assim, e se realmente a gente tem conservadorismo no Brasil, né? Será que essa galera que se chama de conservadora realmente é conservadora? A forma como as empresas lidam com nossas informações, a regulamentação da cultura de mídias sociais, o uso de internet, até mesmo para combater os ódios. Bacana. Outra coisa que eu fui numa palestra do Harari aqui ano passado, acho,
uma semana de inovação que a ENAP faz. E ele participou, ele estava falando que, né, o capital dos próximos anos, né, capital no sentido marxista, lá, né, do meio de produção, o capital, acho que até o Rodrigo Maia esses dias também estava falando sobre isso. Ah, não, ele falou, foi o comentário que o Rodrigo Maia fez depois da palestra também que o Harari deu lá na Câmara, ano passado. Que ele disse que a ideia, a gente tem que pensar como lidar com os dados, né, com essas novas mídias, com a internet, esses bancos de dados todos. E que a propriedade dos dados, né, quem tivesse os dados seria o novo dono do capital. Eu acho bacana isso, acho que a gente tinha que pensar aí na esteira dos dados abertos, né? De que eu tenho uma proposta aqui, fugindo do nosso assunto, de que esses dados a gente deve, aqui sim, na questão dos dados, adotar um comunismo, né? A propriedade coletiva dos meios de produção, sendo que o meio de produção é os dados. Vamos deixar todos os dados abertos, né? Não vamos deixar os dados que o Facebook e o Google têm com a gente só sendo deles. Querem explorar, explorem, mas na forma aberta. Acabar com a fome e a pobreza, com certeza. Fim de qualquer tipo de intolerância, né? Também bacana. Fim dessa onda de extrema direita no mundo. Ponto. Todos com mais recursos para crescer. Bacana. Seriam as coisas para a gente mudar imediatamente. Quero a vacina. Professor, depois procura o livro Byung, eu acho, né? Ah, não, isso aqui é um outro nome. Byung-Chul Han, Psicopolítico Neoliberalismo e as novas técnicas de poder. Massa, Patrick, obrigado. Ela mandou privado agora que eu vi, eu estou tornando público. Fica a dica para todo mundo, então, da Patrick. Massa, galera, muito bom. Beleza, daqui a pouco eu explico para vocês o porquê dessas perguntas, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu vou, antes de começar a nossa aula, eu vou... Quer dizer, deixa eu já abrir aqui. Não, vou ficar com a minha cara aqui para vocês me verem primeiro. Bom, né, pessoal? Nossa aula é sobre a relação entre progressismo e conservadorismo, né? Nosso tema da aula de hoje. E aí eu vou fazer rapidamente, não vou demorar tanto tempo, mas eu vou fazer uma coisa parecida do que eu fiz, principalmente no liberalismo, né? Quando a gente discutiu liberalismo, liberdade, na verdade, né? Que eu fiquei questionando bastante tempo para a gente pensar se é possível, né, se falar em liberdade, se existe liberdade, se existe livre-arbítrio. Agora, como a gente vai falar de progressismo e conservadorismo, ou conservadorismo e progressismo, está implícito nessa relação uma questão temporal. Dele esquerda sobre direita, que a gente trabalhou nas últimas aulas, ele coloca isso, né, que desculpa, pessoal. Que a relação entre esquerda e direita seria uma relação espacial, né, desde lá da origem lá da Assembleia Francesa, né, de quem está para um lado ou para o outro, e que a relação entre conservadorismo e progressismo seria uma relação temporal, que leva em conta o tempo, né? E a gente, acho que é a base, né, dessa separação realmente, é como a gente analisa o tempo. Eu já conversei com alguém, eu confesso que não lembro quem foi, que a gente, quase toda a aula a gente está ficando aqui trocando uma ideia depois, algumas pessoas acabam ficando, e numa dessas conversas eu me lembro que eu comentei isso. Né? Primeiro, esse livro, cadê? Que eu acho maravilhoso, não é livro acadêmico, é ficção. Milan Kundera, A Insustentável Leveza do Ser. Para mim, um clássico muito, muito, muito bom. Tá? E acho que também traz, dentro desse livro, muito do espírito dessa nossa disciplina, aqui, dessa lógica mais dialética de relação entre opostos. Tá? E aí eu quero ler para vocês o comecinho aqui desse livro, que fala o seguinte, vai trazer uma ideia do Nietzsche, um conceito chamado o eterno retorno. Diz o Milan Kundera, tá? O eterno retorno é uma ideia misteriosa. E com elas, Nietzsche pôs muitos filósofos em dificuldade. Pensar que um dia tudo vai se repetir como foi vivido e que tal repetição ainda vai se repetir indefinidamente. O que significa esse mito insensato? O mito do eterno retorno afirma, por negação, que a vida que desaparece de uma vez por todas, que não volta mais, é semelhante a uma sombra.
não tem peso, está morta por antecipação. E por mais atroz, mais bela, mais esplêndida que seja, essa atrocidade, essa beleza, esse esplendor, não tem o menor sentido. Essa vida é tão importante quanto uma guerra entre dois reinos africanos no século XIV, que não alterou em nada a face do mundo, embora 300 mil negros tenham encontrado nela a morte depois de suplícios indescritíveis. Será que essa guerra entre dois reinos africanos do século XIV se modifica pelo fato de se repetir um número incalculável de vezes no eterno retorno? Sim, ela se tornará um bloco que se forma e perdura e sua brutalidade não terá remissão. Se a Revolução Francesa devesse se repetir eternamente, a historiografia francesa se mostraria menos orgulhosa de Robespierre. Mas como ela trata de algo que não voltará, os anos sangrentos não passam de palavras, teorias, discussões. São mais leves que uma pluma. Já não provocam medo. Existe uma diferença infinita entre um Robespierre que apareceu uma só vez na história e um Robespierre que voltaria eternamente para cortar a cabeça dos franceses. Ele continua aqui, tem umas outras partes bem interessantes. É assim que começa esse livro, tá? Da Insustentável Leveza do Ser. Não tem nada a ver com essa análise histórica ou teórica aí sobre o mito do eterno retorno. Quer dizer, tem relação, mas ele larga essa análise mais teórica aí do começo do livro, o Kundera, tá? E vira um romance o livro, tá? Quem for ler, para não dar a ideia errada, caso alguém se interesse. É um romance de dois casais, é uma relação entre a leveza e o peso, a insustentável leveza do ser, que ele vai dizer que a leveza é quando a vida está tão boa, tão leve, que isso acaba sendo um peso, que a gente fica com medo de perder, né, essa coisa boa. Então, é uma análise bem dialética dessa relação entre a leveza e o peso, ou as coisas boas e as coisas ruins. Mas, para começar, ele fala sobre esse mito do eterno retorno do Nietzsche, que é um mito, né, uma teoria, sei lá, de uma divisão de mundo onde o tempo não seguiria uma lógica linear, que eu acho que é como a gente geralmente analisa nossas vidas, né? A gente acha que a vida teve um começo, a gente está vivendo ela um meio, né, um presente, depois tem um fim, um futuro, né? E, tipo, o futuro vai indo para frente, né, e nunca mais volta, né? Então, o que passou, passou, o que está sendo, e o que vai vir, e uma coisa não se toca com a outra. Tem outras, como é que eu vou chamar? Doutrinas, né? Outras filosofias, né? O mito da Shiva, não sei o que, tem um negócio, esses budismos e tal, tem uma visão de mundo também desse cíclica, né? De autodestruição, o Yin Yang também, o taoísmo, né? Também traz um pouco dessa visão de tempo circular. Tá? Como é que é esse mito do eterno retorno, para falar aqui numa linguagem mais simples do que o Kundera traz? Basicamente, é a ideia de que a gente nasce, vai vivendo nossa vida, todos nós aqui, né, da turma, e no dia que a gente morrer, no dia da nossa morte, né, vocês não são da época do videocassete, mas eu sempre trouxe essa visão, talvez vocês entendam, né, que seria, chegou na hora da morte, a fita da nossa vida rebobina e a gente volta para o começo dela e começa a vivê-la de novo. Só que como nesse processo, né, entre a nossa morte e a gente rebobinar a fita e voltar a viver né, a gente voltaria para o dia do nosso nascimento, imediatamente após nossa morte, a gente iria para o dia do nosso parto, lá do nosso nascimento, e começaria a viver toda a nossa vida de novo. Só que nesse processo a gente esqueceria tudo que a gente fez, tudo que a gente já viveu, e viveria a nossa vida de novo, como se fosse a primeira vez. Né? E que a vida seria assim eternamente. Né? A gente vai sempre estar revivendo a nossa vida, e, portanto, né, uma das consequências disso é que a gente não tem livre-arbítrio, né? Se a gente for levar lá para a nossa discussão sobre liberdade. E que, na verdade, toda a nossa noção de livre-arbítrio, que a gente já discutiu isso mais profundamente, seria uma ilusão. Né? A gente viu que o Nietzsche é um dos caras que defende essa ideia. Então, a gente estaria só numa ilusão de que a gente faz escolhas no nosso dia a dia, mas, no fundo, a gente estaria só repetindo o mesmo roteiro da nossa vida que já está pré-estabelecido, que a gente viveu originariamente uma vez lá, muito tempo atrás, e depois a gente só fica repetindo. Por isso que a gente tem essa estranha coincidência de que a linha do tempo naquele mundo linear está exatamente no período que a gente está vivendo. Né? Isso é uma coincidência incrível. Né? Tem
bilhões e bilhões, infinitos bilhões de anos para trás da história do mundo, infinitos bilhões, trilhões de anos para frente do futuro, e por coincidência, a linha do tempo está exatamente no período da nossa vida, né? Que coisa, como é que se diz? Coisa boa, né? Que coisa agradável para a gente imaginar isso, que o tempo está exatamente no nosso momento de vida. O Nietzsche vai dizer, olha, isso é só ilusão. É óbvio que o tempo já deve ter passado, a gente já morreu e só estamos revivendo a nossa vida. E qual é a consequência prática disso? A consequência prática disso, isso aqui eu quero também fazer uma observação, que é o seguinte, eu gosto muito desse mito do eterno retorno do Nietzsche, mas eu acho muito difícil que ele seja verdade, eu acho muito difícil que o mundo seja assim, né? Que a nossa vida seja essa rebobinação da nossa vida para a gente ficar vivendo ela de novo. Acho que não. Mas, mesmo que não seja verdade, é uma forma talvez útil da gente encarar algumas coisas na vida. Talvez sirva para a gente tentar viver. Agora eu lembrei, foi com a Janara que eu estava conversando sobre isso. Talvez seja útil da gente olhar a vida assim, dessa forma. Por quê? Né? Porque tem momentos bons na vida, né? Que a gente vive. Quem não... pode ser que esteja mal para mais gente. Tá muito ruim, Clark Kent. Vou tentar falar mais devagar. Tá, eu vou tentar falar mais devagar para ver se vocês perdem menos, tá? Se ficar muito ruim, me avisem que eu acho que é a minha mesmo, Clark Kent, não é... A minha internet está meio ruim ultimamente, não sei porquê. Ideia do mito do eterno retorno. Imagino, espero pelo menos que todos vocês já tenham vivido, e todas vocês já tenham vivido um momento, né, que vocês dizem, nossa, eu não quero que isso acabe, né? Eu não queria que acabasse esse feriado, que eu estou na praia com meus amigos, com a minha família, né, aquele momento. Eu sempre imagino assim, um momento de romance na cama, dois amantes, né, depois de uma noite de amor, se olhando um para o outro apaixonados, né? Imagino, nossa, eu queria que isso nunca acabasse, como eu queria poder ficar para sempre aqui com essa pessoa nesse momento tão lindo, romântico, maravilhoso, né? Só que no mundo linear, o que aconteceu com aquele feriado legal na praia com os amigos que vocês viveram, que foi mais bacana que vocês já tiveram? Acabou. Sabe quando é que vai voltar? Nunca. Nunca mais vocês vão viver aquilo, né? Acabou, vocês vão daqui a pouco vão se formar e vai acabar essa época de vida universitária, onde vocês podiam se divertir tanto, vai ser só trabalheira, correria, daqui a pouco ter filho, cuidar de família, não sei o que lá. Né? Quem é que falou aí que gostava da época da infância, que a vida era melhor? Acabou, né? Nunca mais para viver essa vida da infância. É triste isso, né? É triste a gente olhar para os momentos bons da vida e enxergar eles como sendo momentos tão fugazes, né? Que correm pelos dedos, como dizia o Lulu Santos, né? Então, essa é uma vantagem dessa análise através da lógica circular do eterno retorno, né? Porque, de acordo com essa ideia do eterno retorno, todos esses momentos bons das nossas vidas a gente vai viver de novo. Em algum momento a gente vai voltar lá para a nossa infância. Quem disse que gostava da infância, não se preocupe, né? Daqui a pouco vai acabar a vida e vocês vão voltar lá para o começo, para aquela época onde vocês só brincavam o dia inteiro, tinha férias enormes, né? Não tinham tantas responsabilidades. Daqui a pouco vocês vão viver de novo aquele final de semana, aquele feriado na praia com os amigos. Né? Daqui a pouco vocês vão voltar para aquela noite maravilhosa de romance e amor ao lado da pessoa amada na cama, né? Então tudo isso vai voltar. E todo momento bom da vida de vocês vão viver de novo infinitas vezes. De novo, de novo, de novo, de novo. Então não se preocupem com isso, né? Esse é um afago, né, que esse mito do eterno retorno faz com a gente. Porque ele dá um outro valor para esses momentos bons. Porque não são coisas fugazes que se acabam, né? São coisas que vão voltar para sempre. Cada momento, cada alegria que a gente já teve, cada segundo de alegria que a gente tem na vida é uma conquista, porque a gente vai viver esse segundo de alegria infinitas vezes de novo. Cada vez que a nossa fita rebobinar e a gente viver de novo nossa vida. Por outro lado, como nada é perfeito na vida, né, essa mesma lógica se aplica para os momentos ruins. Então, cada vez que vocês acordaram e chutaram com o dedão do pé a quina de uma mesa, né, e sentiram dor,
vocês vão sentir essa dor de novo, né? Essa dorzinha pequena, cada vez que vocês ficaram mal com alguma coisa, que sofreram a perda de alguém, né? Que tiveram um momento de depressão, né? De tristeza, de desilusão com o mundo, tudo isso vai voltar também. E vocês vão viver também infinitas vezes esses momentos ruins. Né? É um peso, é uma coisa ruim, mas também talvez essa perspectiva nos ajude a gente tentar evitar, né? Porque os momentos ruins não são uma coisa assim que, foda-se, já passou, agora não tem importância. A gente pode também nos ajuda essa perspectiva a levar mais a sério esses momentos ruins. E é isso que o Kundera fala sobre o Robespierre, né? Ele fala também sobre aquela guerra do século XIV entre dois reinos africanos, né? Mas para a nossa aula aqui, eu quis trazer esse trecho para vocês, porque ele fala também do Robespierre. Ele fala do tempo, né, dessa visão cíclica do tempo, e também fala do período do terror na França, né, durante o final da Revolução Francesa, que é um dos temas da nossa aula de hoje. Tá? Então, essa introdução aí sobre o mito do eterno retorno é só para vocês se questionarem também linear do tempo. Tá? É parte do pressuposto de que o tempo é linear. Mas como a gente estou usando o exemplo do eterno retorno, mas como disse, pode pegar aí eu não me lembro agora qual é a religião indiana, não sei se é o budismo, eu sei que tem a ver com Shiva lá, que tem um negócio que se destrói e se recria ao mesmo tempo, o mundo é cíclico, eu acho que tem a ver com o budismo. O taoísmo também traz isso, né? Então tem outras perspectivas que também trazem essa visão cíclica do tempo. Mas, né, depois dessa introdução, é possível que a gente entender o tempo não como algo linear, mas sim como algo cíclico. Né? Então, é importante só a gente destacar que essa visão linear é uma possibilidade, não uma certeza, tá? Apesar da gente, na verdade, se basear muito na lógica linear, né? Acho que todos nós vivemos a maioria do tempo seguindo a lógica linear. Vocês me avisem, tá, pessoal, se estiver muito ruim aqui minha conexão, que eu tento ver outro jeito. Bom, vamos começar então, agora partindo, né, dessa ideia de uma lógica de tempo linear, vamos então analisar o nosso tema dessa semana, conservadorismo e progressismo. E vamos começar pelo segundo, progressismo. Eu tive dificuldade para trabalhar esse tema dessa nossa semana, porque eu acho mais confuso ainda essa distinção entre progressismo e conservadorismo do que esquerda e direita. Esquerda e direita eu já acho bastante confuso, bem difícil de bater pé, dizer, isso é assim, isso é assado. Como todos os nossos temas, mas eu acho que cada vez está ficando mais difícil. Né? E talvez esse do conservadorismo e progressismo seja o mais difícil de todos, na minha opinião. Por outro lado, também uma dificuldade que tem para trabalhar esse tema é que os conservadores têm até super heterogêneo, né? O que é ser conservador. Mas existem autores que trabalham, a gente vai ver algum deles que trabalham com a ideia geral de conservadorismo, né? Burke, principalmente, uma referência nessa análise conjunta dos ideais conservadores. Já do lado progressista, também é uma heterogeneidade muito grande, são muito diferentes as perspectivas que tratam sobre progresso, né? Cada um entende progresso de um jeito diferente, e eu confesso que eu desconheço um autor assim que seja referência. Esse é um progressista, que nem o Burke, sabe, que fale sobre progressismo e seja referência, né, meio que para todos os progressistas. Né? Eu acho que a heterogeneidade, a diversidade entre os progressistas é ainda maior do que a entre os conservadores, que já é uma diversidade bem grande. Tá? Mas eu trouxe aqui alguns autores que a gente pode chamar de progressistas. Né? Tentei separar aqui algumas afirmações deles defendendo essa ideia. O Kant, um deles, né, que a gente pode trazer, que trazia a ideia de que o progresso seria esse movimento, né, civilizatório, de saída da barbárie rumo à civilização. Né? Então, o que é o progresso? É uma linha de tempo. O progressismo, né, tem a ver com esse processo, né, progressista, né, de caminho em direção ao progresso. Né? E aqui já essa afirmação do Kant, eu acho que já deixa bem claro assim, por que é tão fácil
concordar. Por que talvez a gente tenha tantos progressistas na nossa história, né? Talvez por uma questão assim, de etapas de desenvolvimento da nossa relação com o mundo, né? A gente já falou, fez algumas análises aí mais históricas, de voltar mais um tempo aí para período da Idade da Pedra, né? Início das civilizações humanas e tal. E a gente sempre teve essa luta, né, contra a natureza, contra as doenças, contra a morte, né, contra os animais, os perigos que a natureza nos traz. Então é muito fácil, na minha opinião, entender por que algum tempo atrás, né, era muito óbvia a ideia de progresso, né? Porque progresso é a gente evitar a morte, a gente conseguir ter condições mínimas, né, dentro de uma cidade, de saneamento, de alimentação, de segurança, de saúde, de educação, né? De alimentação, de vestimenta, várias coisas, né? A gente vai aprimorando. Imagina que na época aí do Kant, os caras andavam, né, com umas cirola embaixo das calças, tudo cagado, mijado, fedendo, não tomavam um banho direito, né? Então, até hoje, né, os europeus não são muito de banho ainda. Então, tipo, só essas questões de higiene, né, da gente poder hoje em dia ter higiene, a possibilidade hoje em dia a gente, né, se alimentar, ter acesso a alimentos, não todos, infelizmente, como alguns colocaram ali também, né, do combate à fome, mas parece muito óbvio que é melhor a gente ter higiene, a gente ter alimentação, né, a gente conseguir controlar melhor os fenômenos da natureza que nos afetam, né, a gente não morrer em secas, enchentes, como morria antes, né, em invernos, verões, sei lá. Então, me parece muito fácil de entender essa lógica do progresso, quando a gente ainda era meio um animal, né, tentando de ser isso. Mas me parece que a gente atingiu níveis de desenvolvimento nesse aspecto tão altos que parece que isso não é mais o principal entre nós, né? A gente agora lida mais com problemas que nós mesmos criamos para nós mesmos, né, dentro das nossas sociedades, ou até de efeitos da natureza, né, causados por nós, do que efetivamente, né, a gente não está fugindo de onças, leões e ursos, né, para tentar sobreviver escondendo numa caverna, morrendo de fome. Eu acho que esses desafios a gente meio que está conseguindo superar de alguma forma, né? Mas quando a gente via em situações como essa, né, é meio difícil a gente não entender que tem um progresso, né? Quando a gente não precisar mais se esconder na caverna do urso, da onça, do leão, porra, a vida vai ficar melhor, né? Quando a gente puder fechar uma casa e deixar o urso, a onça e o leão longe da gente, né, nossa vida fica mais fácil, ou menos difícil, pelo menos. Então, essa noção de progresso, né, para essa galera aí mais antiga, eu acho que é muito fácil a gente entender por que lá para eles era tão óbvio que o progresso era uma linha muito clara de saber qual era o sentido dela. Outro cara que fala sobre isso, o Hegel, a gente também já trabalhou, ele vai trazer uma ideia de que a história da humanidade como um todo, né, também seria um processo, né, progressista, né, um progresso no sentido da liberdade. O ser humano caminhando, né, para atingir sua razão, né? Então, para o Hegel, a história vai ser essa trajetória onde a gente vai utilizando a nossa razão, né, para tentar alcançar a liberdade consciente do espírito universal, né, que é o tal do devir histórico dele, onde a gente ainda tem que chegar, né, e que, como ele já vai trazer aqui uma ideia, não se chega, né, daqui já vai estar uma questionada, né, o Hegel, expoente da dialética aqui, né, que não é um caminho necessariamente linear, né? Apesar de também ser contra essas visões cíclicas, né, ele traz a ideia dialética de que é um processo, né, de constante superação, né, entre conflitos, entre contradições, né, um oposto se relacionando com o outro, diretamente ligado àquela nossa ideia de pêndulo, né, de um lado, uma perspectiva contribuindo para o desenvolvimento da outra, né? Esse seria o processo da história, né, do progresso que se utiliza da razão para atingir a liberdade, de acordo com Hegel. Obviamente, né, falando de Hegel, é difícil, né, a gente evitar de falar também do Marx, que segue essa lógica dialética do Hegel, só que aí saindo do idealismo hegeliano para o materialismo. Progresso social também
vai ser resultado desse conflito, dessas contradições, só que agora Marx falando sobre as contradições das forças produtivas, né? E sempre quando tem o desenvolvimento de uma nova força produtiva, acabaria resultando em novas relações sociais, né? E o capitalismo, então, estaria nesse processo também de um progresso, né, uma linha da história, né, que justamente por causa das suas características, né, de busca de lucros cada vez maiores, né, busca por novos mercados, seria algo inevitável que o capitalismo construísse a sua própria destruição, né, e que, de acordo com Marx, seria substituído pelo socialismo, em seguida pelo comunismo, certo? Só lembrando aqui, né, já que tanto se fala desses dois termos, socialismo e comunismo, grosso modo, né, apesar de existirem diversas perspectivas, uma variação muito grande, realmente a gente pode encontrar teorias distintas, né, tanto sobre o socialismo quanto o comunismo, mas que existem alguns elementos comuns, né, também não é essa coisa maluca aí de poder usar esses termos para o que a gente quiser. Óbvio que eles têm uma diversidade grande, mas, né, tem um básico deles que a gente não pode esquecer. E basicamente o socialismo, né, seria um processo intermediário uma fase intermediária entre o capitalismo e o comunismo, né, de evolução da luta de classes, onde o Estado agiria aí nesse processo, né, seria um elemento importante, né, desse processo de intermediação entre essa luta de classes e tomada de poder pela classe trabalhadora, né, em detrimento da burguesia. E se deixaria de existir Estado, né? Então é muito curioso que hoje tanta gente defenda, critique os comunistas, né, por serem estadistas, quando na verdade, no final das contas, uma das ideias básicas do comunismo, né, é justamente a não necessidade mais do Estado, né? Sim, como um elemento intermediário durante a fase do socialismo, mas tem como ideal, né, uma sociedade sem o papel do Estado, certo? Então, só importante deixar essa referência aí para tentar diminuir as interpretações diversas sobre esses termos. Mas falei desses caras aqui só para introduzir, só para mostrar que existem diversas perspectivas sobre progresso, né? Veja, o Marx criticava muito o idealismo de Hegel, né? Dizia que aquilo era um problema, a ideologia, né? A crítica do Marx a gente viu foi na aula passada, né? Sobre a ideologia de Hegel, né? Por essa noção sobre ideologia que os hegelianos têm, né? Marx, materialista, faz uma crítica a essa perspectiva. Então, a gente viu que Hegel, né, e Marx não são as pessoas que concordam em tudo sobre progresso, né, teoricamente falando. Mas eu ia começar, né, o foco do o expoente dessa nossa aula sobre progresso, entre os progressistas, é esse aqui. Né, vamos voltar um pouco lá, até antes de Kant, eu acho. Deixa eu ver se ele é anterior a Kant, eu acho. Mais antigo do que Kant, né? O Rousseau. Lembrando, esses slides aqui a gente até já usou em outras aulas, tá? Mas eu só queria lembrar 3 pontos sobre o Rousseau, né? Especificamente do seu livro Do Contrato Social. 1762, tá, pessoal? Então, anterior à Revolução Francesa. E só para destacar, dizem que esse livro, Do Contrato Social, era o livro de cabeceira do Robespierre, que a gente ouviu ali o Milan Kundera falando sobre ele, e depois vamos voltar a falar de novo do Robespierre, porque é um personagem importante para a nossa aula de hoje. Mas saibam que essa obra do Rousseau influenciou profundamente o Robespierre. Quem não é muito familiarizado com a Revolução Francesa, eu já vou explicar melhor qual é o papel do Robespierre nesse enredo todo. E também, esse mesmo livro foi livro de cabeceira do Napoleão Bonaparte, que dizia que ele próprio, Napoleão, a figura histórica, né, Napoleão Bonaparte, não seria quem ele foi se não fosse a influência que ele teve do Rousseau. Tá? Então, não é pouca coisa a influência desse cara na nossa história, na história mundial, né? O que ele fala nesse livro do Contrato Social? 3 coisas importantes para a nossa aula de hoje. Primeiro, a noção dele do estado de natureza,
né? No estado de natureza, as pessoas seriam livres, piedosas e bondosas, né? Seguindo aquele mito do bom selvagem. O homem nasce livre, mas por toda parte encontra-se a ferros. O homem nasce bom e a sociedade o corrompe. Né? Então, Rousseau é aquele, só para lembrar vocês, que tem a ideia de que o homem é bom por natureza. Né? O homem aqui, obviamente, né, estamos usando termos do século XVIII, estamos falando das pessoas, né? Trazendo para o século XXI. As pessoas são boas por natureza, certo? Então, associou quando ele fala do estado de natureza. E as corrompe por quê? Com base no que ele chama do primeiro contrato social, que seria, né, o estabelecimento do Estado defendendo a proizar, né, para sedimentar, né, a desigualdade dentro da sociedade. Porque quem tinha propriedades, né, muitas propriedades, o Estado passa a defender essa propriedade privada. Quem não tinha, o Estado vai dizer, tu não pode pegar mais a propriedade do outro, porque agora o Estado defende a propriedade privada. Né? Então, quando a gente estabelece o primeiro Estado, né, o Estado autoritário, esse pacto de submissão aí do primeiro contrato social, de acordo com o Rousseau, isso favorece os ricos, né, que têm a sua propriedade que eles já tinham, né, protegida pelo Estado, e os pobres não ganham nada e ainda perdem a liberdade de se rebelar. Eles podiam fazer isso no estado de natureza, se conseguissem na força. Não tinha nenhum Estado para proteger quem tivesse propriedade. Então, para o Rousseau, estado de natureza, os homens, né, as pessoas são boas. Aí vem o Estado, bom da natureza, e legitima a desigualdade, né, através da defesa do Estado e da propriedade privada. Mas ele propõe um novo contrato social, né, onde vai imperar a vontade geral, que vai levar a um pacto de liberdade, porque todos vão participar da criação das leis, lá que o Locke defendia, né, e vai gerar, então, um Estado democrático, onde todos consideração, na formação dessa vontade geral, certo? Então, eu quero que vocês lembrem desses 3 momentos do Rousseau, tá? Estado de natureza, o homem, vou usar o homem porque é o termo dele, tá? Porque fica, a pessoa é boa, as pessoas são boas, né? Depois vem o primeiro contrato social, que é autoritário, né? Que é desigual, que protege os ricos, que é ruim, de acordo com Rousseau. E depois vem o segundo contrato social, um novo contrato social, que é bom, que é democrático, porque leva todos em conta, certo? Então essa é a visão do Rousseau, um progressista, certo? Porque ele está dizendo que a sociedade deve caminhar nesse sentido aqui, do novo contrato social, da vontade geral, do Estado democrático. Ele propõe uma linha, né, um sentido para a história humana que a gente deve seguir, né, ao progresso. Só para lembrar, pessoal, tem uma divisão dentro da filosofia que é chamada de idealismo, né, uma corrente chamada de idealismo. O Nietzsche vai dizer que a grande maioria dos filósofos, né, acaba sendo idealistas, os materialistas ou os realistas acabam sendo minoritários. Principalmente os realistas, né, vão pôr em oposição ao idealismo, não o hegeliano, mas o idealismo também hegeliano, né, mas um idealismo assim, de ter um mundo ideal. A gente pode dizer que Platão é um idealista, com certeza, né? Um dualista e um idealista, que tem um mundo das ideias, é um mundo ideal. Ele propõe uma sociedade ideal, né? Então, e de lá para cá, né, é difícil a gente pegar algum autor que não traga também uma noção ideal, né, para a nossa sociedade. Mesmo pegando, por exemplo, Maquiavel, né? Tido como um certo de se fazer as coisas assim, é que as coisas funcionam, assim as coisas não funcionam, assim é que o príncipe mantém o poder e o domínio do Estado. Né? Então tem receitas, né? Quando um autor pega e te traz uma receita dizendo, olha, é assim que tu alcança, né, os teus objetivos, é assim que a sociedade deve ser, é assim que as pessoas devem agir. De certa forma, a gente está sendo idealista, né? Está propondo um ideal, né, a ser seguido, e também, de certa forma, podemos dizer que estamos sendo progressistas, porque estamos dando um caminho do progresso, o caminho da melhora, o caminho da eficiência, né, dos melhores resultados. Beleza? Então, esses são os nossos progressistas na nossa aula de hoje, especialmente o Rousseau. E como eu falei para vocês, o Rousseau foi
livro de cabeceira do Robespierre. Robespierre, um dos grandes liceus lá em 1789. Contextualizar rapidamente, né? O pessoal lá do Terceiro Estado, do povão francês, burgueses, camponeses e os pobres, né, da cidade, os pobres urbanos, os sans-culottes, meio que se juntam contra, né, os outros dois estados do antigo regime francês, contra a nobreza e o clero, né, que tinham diversos privilégios nessa sociedade, digamos que estavam abusando desses privilégios num período em que a coisa não estava muito favorável, né? A galera estava passando fome, e a nobreza e o clero estavam esbanjando, construindo o Palácio de Versalhes, vivendo no ouro, nas obras de arte, nos jardins, comendo brioches, comendo banquetes, enquanto o povo morria de fome lá fora. Até que um dia a galera enche o saco, invade o Palácio de Versalhes, começa a matar as pessoas e literalmente cortam a cabeça das pessoas, botam numa estaca, saem na rua com a cabeça dessas pessoas, esses nobres e religiosos, né, botam a cabeça deles então esse antigo regime. E aí temos um período onde, com a queda, né, dos girondinos, né, digamos, os moderados, ou monarquistas, sei lá, ou republicanos moderados, ou monarquistas, dependendo do período, da análise que a gente fizer, né, a gente começa aí entre o período entre 1793, se eu não me engano, setembro de 1793 e junho ou julho de 1794, um período que a gente chama de período do terror, que é quando os jacobinos, né, têm predominância nesse processo da Revolução Francesa, meio que se sobrepõem, né, aos girondinos, e, principalmente na figura aí do Robespierre, né, conseguem impor as suas perspectivas, seus ideais, colocar em prática. E o que eles fazem? Eles basicamente começam a punir todo mundo que eles acreditavam que estavam relacionado com o antigo regime, né? Então, botam na guilhotina o rei Luís XVI, a sua esposa Maria Antonieta, que acho que que seria o cara ali que cortou a cabeça da Maria Antonieta, mostrando a cabeça dela para o povo. Tá? E é por isso que eu trouxe essa ideia. Imaginem isso aqui. Esse aqui é o período que o Kundera está falando ali do terror do Robespierre, né? E o negócio é tão forte que eles mataram o químico, aquele Lavoisier, eu não esqueci o nome do cara. Lavoisier, eu acho, se eu não me engano. Uma coisa assim, me fugiu. Botaram o cara no bolo lá, mataram o cara. Uma galera se chocou com isso. O Burke vai ficar muito chocado com a morte desse químico, que é um famoso aí na história da química, né? Me fugiu mesmo a pronúncia do nome, acho que é Lavoisier. Então, deixa eu ver quem é que está falando aqui. Alguém deve estar me ajudando. Não, outra coisa. Para ler sobre o período, eu recomendo nova literatura Os Deuses Têm Sede. Valeu, Larissa. Não conheço vocês, vou procurar. Muito bom. Mas o que rola então, pessoal? A galera revolucionária, essa que estava lutando contra o antigo regime, contra os privilégios da nobreza e do clero, consegue, né, tomar o poder, de certa forma, e especialmente durante esse período eles vão punindo as pessoas, né, que eles entenderam representarem o antigo regime. Punindo, que eu digo aqui, né, mamão com açúcar, é apelido, né, perto que eles faziam, que era guilhotina em praça pública. Pelo que eu vi aqui, foi mais de 15 mil pessoas oficialmente que foram mortas na França, nesse período aqui de menos de um ano, na guilhotina. E dizem que foi bem mais do que isso, em torno de 20 a 30 mil pessoas que teriam sido mortas durante esse período. Tá? E o mais curioso ou irônico da história é que o período acaba com a condenação do próprio Robespierre, né? E como consequência também a sua execução na guilhotina. Então o próprio Robespierre foi vítima desse seu terror, né? Que depois virou também terrorismo de Estado, né? Uma teoria utilizada por alguns estados para tentar fazer valer suas posições, né? De tentar impor, assim, na base do terrorismo mesmo, as suas ideias. Foi isso que o Robespierre fez, né? E é esse
não é esse período, porque o Burke vai falar ainda antes desse período do terror, né? Mas é sobre esse processo de Revolução Francesa, né, desandando para o período do terror, que o nosso principal autor da aula de hoje, do lado conservador, vai trabalhar. Quem é esse cara? O inglês, não, né, escocês, Edmund Burke, né? Esse cara foi um político, né, escocês, escocês ou irlandês? Irlandês, eu acho, irlandês, a origem dele. Né? E ele previu antes, né, lá nesse livro dele, Reflexões sobre a Revolução em França, veja, 1790, tá? O período do terror começa em 1793. Então, depois, já teve a Revolução, né, o auge da Revolução, que era da Bastilha, né? Esse livro, Reflexões sobre a Revolução em França, onde ele prevê que a Revolução Francesa vai desandar para o terror e para a ditadura. Ele vai dizer, não vai dar certo isso. Né? Para ele, a Revolução Francesa é um monte de ignorância e brutalidade, o negócio não está certo. Né? O Rousseau e o Voltaire, que seriam os teóricos da Revolução Francesa, eles são audaciosos experimentadores da nova moral. Né? Por que audaciosos experimentadores da nova moral? Porque o que o Burke está criticando da Revolução Francesa é o seguinte, muito bonito esse negócio de derrubar a nobreza, o clero, né, com seus privilégios em prol do povo, porém, a monarquia é essa que os revolucionários estão derrubando, a gente já conhece, são instituições que a gente já testou ao longo do tempo, a gente sabe como é que elas funcionam. E esse povo aí, o Rousseau e o Voltaire, está propondo que se derrube essas instituições para se colocar no lugar outras instituições que a gente nunca viu funcionar. A gente não sabe se vão ser melhores, né? Elas podem ser piores. Estava todo mundo nesse processo romântico, né, de que a revolução só ia trazer melhorias, acabar com os privilégios, o povo ia ter voz, né? E o Burke vem no sentido contrário, dizendo, não, peraí, cara, o negócio pode piorar, né? Essa maionese pode desandar para uma coisa pior. Né? Nada garante, tudo bem que a coisa pode até ser ruim lá, a monarquia anterior, mas quem garante, né, que o novo regime vai ser melhor? Quem diz que não vai ser pior? Né? Ele estava prevendo ajustes, né, de igualdade, isso aí vai acabar sendo usado, né, de uma forma ruim. E, né, ele acabou, em parte, imagino, da sua importância histórica do Burke, que a sua previsão realmente se confirmou, né, com esse período do terror. É a semente, né, o cerne, a ideia principal, acho, do conservadorismo, de que a história é feita de um longo processo, né, ele chama de um longo depósito de tradições, né, a gente vai acumulando tradições, né, com o tempo, costumes morais, né, de cada sociedade. Prudência é um termo que ele usa bastante, né? E aos poucos a gente vai construindo esses valores dentro da sociedade, né? Incorporando no nosso dia a dia, nos nossos hábitos, nos nossos usos e nas nossas civilizações. Né? E que a história não seria feita de elaborações intelectuais, como querem os filósofos. Quem são os filósofos aqui? Voltaire e Rousseau, né? Que ele está citando principalmente. Então, o Rousseau, com essa ideia de vontade geral, né, do Estado democrático, não sei o que, isso aqui é uma elaboração intelectual. A gente nunca viu isso acontecer na história. Né? O Rousseau está dizendo que isso é bom, mas quem disse? Né? A monarquia lá do Luís XVI, não sei o que, a gente já conhece, a gente sabe dos seus problemas, mas também sabe os seus limites, né? De até onde vai os problemas. Né? A gente não sabe até onde vai onde vão, né, os problemas desse novo Estado democrático proposto pelo Rousseau. E aí ele vai dizer, a democracia, né, de acordo com o Burke, é capaz de expressar as mais cruéis opressões sobre a minoria, que era o que foi o que acabou acontecendo durante o período do terror. Né? A democracia, esse povo unido, né, com base no valor urgente o tempo todo, o período sangrento do terror. Né? Então aqui a gente vê, né, não sei quem tem mais familiaridade com a diferença, né, as características da Constituição inglesa, uma Constituição não escrita, né, tem alguns elementos escritos, né, mas muito baseada nos costumes, nas tradições, na jurisprudência, é uma das principais fontes de direito, né, para o sistema jurídico inglês,
né? E ele compara essa Constituição francesa, a Constituição democrática que a Revolução Francesa estava trazendo, né? Constituição escrita, né, que prevê ideais, ele vai criticar, dizer, não tem como a gente criar constituições, não existe um modelo de constituição ideal para o mundo todo, valores que sirvam para todos os países, cada país tem a sua história, as suas características, né, a gente tem que respeitar a história, as características de cada sociedade, né, e não trazer esses ideais universais do que é uma sociedade melhor, né, igualitária e democrática, que nem os revolucionários franceses estavam trazendo. Para ele, para o Burke, né, a política, o processo político, é um exercício em que é preciso respeitar o que ele chama de um princípio seguro de conservação e um princípio seguro de transmissão, sem excluir um princípio de melhoria. Aí aqui é que o negócio começa a ficar interessante, pessoal. Veja, né, principal autor, né, considerado o pai do conservadorismo, ele não está defendendo que só se mantenha tudo como está, entendeu? Então, o conservadorismo do Burke, não, né, a manutenção das coisas como elas são. Não é isso o conservadorismo do Burke, isso ele deixa claro, né, muito claro no seu trabalho. Porque para ele, o que é o conservadorismo? É um progressismo prudente, né? É um avanço, uma mudança, né? Não necessariamente com valores universais, com um ideal que sirva para todo mundo, não, porque cada sociedade... Mas ele não é contrário à melhoria, né? Está dizendo, sem excluir o princípio da melhoria. Só que, óbvio, o foco dele não é na mudança, mas sim no cuidado, na prudência, né? Nessa segurança, né, de conservação, de conservar o que funciona, né, o que é bom, ou pelo menos o que é tradicional, o que é costume dentro de uma sociedade, né, transmitir esses costumes com o passar do tempo, vai se transmitindo de uma geração para outra, mas dentro desse processo. Mas para ele, a ação revolucionária, entendo aqui a ação revolucionária, ele está falando da Revolução Francesa. Está falando do Robespierre, lá do processo dos revolucionários franceses. Tá? Ele vai dizer que essa revolução segue o princípio de preguiça, sabe? De quem não está a fim de esperar pacientemente o processo histórico, político, de transformação lenta, segura, gradual, conservadora. E quer mudar tudo rápido, porque acha que tem a verdade, acha que sabe qual é o caminho certo a ser seguido, a sociedade ideal a ser alcançada. Então, vamos derrubar tudo que a gente tinha antes, porque está tudo baseado nesse nosso ideal de justiça, igualdade, sociedade democrática, né? Que o Burke vai dizer que nunca tinha sido testado antes, então a gente não sabe o que vai funcionar. Para ele, essa mudança revolucionária de fazer terra arrasada, derrubar tudo que tinha antes e construir algo novo do zero, com base nessas ideias teóricas e filosóficas, nunca testadas na prática, né, seria então essa preguiça, né, um atalho, né, tentando seguir uma falácia como sendo algo positivo. Tá? Para ele, a ideia é a conservação, a manutenção, né, do que existia antes, porque ele é muito pragmático, né? Ele é muito realista. Vamos ver o que é, eu sei como as coisas são, isso eu conheço. Não vem com esse blá, 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 essa teoria, porque a prática é muito diferente da teoria. Mais ou menos isso que o Burke vai defender. Vai dizer que a sociedade, ou também as constituições, né, dependendo que seria o reflexo dessas sociedades, não seria apenas um contrato entre os vivos, né, entre aquela geração presente que está lá definindo os rumos daquela sociedade, mas que essa sociedade, essa constituição, seria um contrato, um pacto entre os vivos, mas incluindo também os mortos, aqueles que já passaram e aqueles que estão por nascer. Né? Então, é um pacto, né, uma sociedade, um Estado, uma constituição, seria um pacto entre a geração atual, as gerações anteriores que devem ser respeitadas, as suas tradições, os seus costumes, e as próximas gerações também que devem ser levadas em conta, né, nesse processo. Agora, uma curiosidade sobre o Burke. Né? Burke é o pai do conservadorismo, certo? Só que, olha só, eu falei para vocês que ele era um político. De qual partido político ele era? Né? Ele era do Whig, né? Que é um nome antigo que tinha o Partido Liberal Britânico, né? Que se opunha,
né, fortemente, era, né, o contraponto ao Tories, né, o Tory, o Partido Conservador Britânico. Então, na sua época, Burke era do Partido Liberal, contrário ao conservador e unionista, acho algo assim, é o nome do Tory, né, que é o Partido Conservador atualmente no Reino Unido, na Inglaterra. Tá? E o Burke se opunha, né? Ele fez muitos, teve uma obra dele, um livro dele, mais para o final de 7 anos antes dele morrer, né? Mas depois ele ainda escreve, né, um livro só sobre isso para os correligionários dele de partido, dizendo, olha, dos velhos para os novos Whigs, né, dos representantes do partido dele, liberal, tentando dizer, vamos aprender, né, aí devagar. O seu livro, Reflexões sobre a Revolução em França, foi muito mais bem aceito entre os membros do partido oposto, conservador, do que entre os seus membros do partido liberal. O cara foi muito moderado, digamos assim, o Burke. Ele era contrário à Revolução Francesa, criticava horrores, dizia que fizeram tudo errado lá, defendia a manutenção da monarquia na Inglaterra, que não seguisse os mesmos passos da França, mas, por exemplo, era a favor da Revolução Francesa e que se desse certa autonomia para as colônias britânicas da época, né? Então, ele, digamos assim, que acho que está nesse ponto sendo coerente com essa visão de que cada país tem a sua história, tem a sua tradição. Tá? Mas é curioso só do liberal britânico, ou seja, opositor do Partido Conservador à época. Esse cara, como eu disse, o Burke foi pai do conservadorismo, serviu de base para todos os conservadores. Foi isso que eu disse. Eu acho que não tem um progressista, né, que todos os progressistas citem. E eu acho muito difícil achar um conservador que não cite o Burke, que não concorda com o norte-americano, também é um expoente aí do conservadorismo, né? Vai seguir as ideias do Burke, mas, né, para o lado dos Estados Unidos, vai ajudar a desenvolver aí mais atualmente, né, mais perto aqui dos nossos dias, essa ideia de pensamento conservador. E foi referência lá nos Estados Unidos para esse movimento durante o período pós-guerra. Tá? Só que aqui já tem uma questão um pouco diferente. O Kirk aqui já é mais religioso, ele traz coisas de religião, é católico, né? Então ele defende muito a importância da Igreja Católica, é considerado, então, uma das referências do conservadorismo tradicionalista, de manutenção das tradições, que é diferente, tá, pessoal, do conservadorismo do Burke. O Burke tem um conservadorismo político, né? O conservadorismo do Burke é uma forma de se fazer política, né, de respeitar elementos do passado, né, no processo de mudança, né, gradual e lento, prudente. Né? O Kirk já tem mais alguns valores pré-estabelecidos, né? Ele é conservador, porém já com esses valores tradicionais mais bem estabelecidos da religião, da família, sabe, algumas instituições. Os conservadores, é uma coisa curiosa para trazer na discussão hoje em dia aqui para a política brasileira, é que tradicionalmente os conservadores são contrários ao individualismo, né? E também ao coletivismo. Né? Eles são defensores de instituições intermediárias, né? Representantes aí de grupos dentro da sociedade, da família, né? Então, uma coisa atual que a gente está vendo aí nas eleições dos Estados Unidos, né? Esse voto por colégios eleitorais nos Estados Unidos é uma lógica conservadora, né? Porque quem decide não é o indivíduo. Não seria bom deixar na mão dos indivíduos a decisão sobre quem deve ser o presidente dos Estados Unidos, né? Tem que ser um grupo intermediário que defina isso, porque o povo, a democracia não é muito boa nesse aspecto. Na próxima aula, quando a gente falar sobre democracia, eu vou trazer algumas manifestações aí dos pais fundadores dos Estados Unidos sobre democracia, levava a bagunça, ao caos, não sei o que. O pessoal não gostava muito de democracia, não. Tá? Então, o conservadorismo geralmente, tradicionalmente, é visto como oposto ao individualismo. Obviamente, oposto também ao coletivismo, ao estadismo, né, em muitos dos seus aspectos, pelo menos em algumas. Aqui, essa questão da tradição já começa a entrar, e aí entendo aqui que tradição não é bem aquela mesma tradição, ou aquela mesma, aqueles costumes que o Burke falava, né? Do Burke, cada sociedade tem a sua tradição. Aqui o Kirk já começa a trazer, né, que valha mais de maneira geral
para diversos, a política da prudência, ele vai trazer alguns princípios do conservadorismo. Isso aqui eu copiei da internet, aí vocês acham fácil. Tá? A crença numa ordem transcendente, moral e duradoura. Vejam aqui como já começa a mudar a lógica conservadora. Lembram que lá no Burke, o conservadorismo se opunha à ideia do progressismo, né, de um caminho natural para a sociedade, né, para o desenvolvimento humano. Né? Agora aqui o conservadorismo já começa a dizer que tem uma ordem transcendente, moral e duradoura. Tem um caminho, né, que todas as sociedades, né, devem seguir. Né? O conservador adere ao costume, à convenção, à continuidade. Isso é bastante coerente com o trabalho do Burke. Conservadores acreditam no que pode ser chamado de princípio da prescrição, né? Então, algo que está sendo utilizado com o tempo, a tradição, né? O uso, os costumes, né? Já prescrevem, né? O que são os bons hábitos. É a ideia do Burke lá das tradições da monarquia, as instituições que já foram testadas, né? Contrariando as novas instituições teóricas. São guiados pelo princípio da prudência também, seguindo aqui o Burke, vamos devagarinho, despacito, né? Devagarinho a gente vai ao longe. Conservadores prestam atenção no princípio da diversidade, de que cada país, cada sociedade tem a sua história. São refreados pelo princípio da imperfectibilidade, né? A noção de que somos imperfeitos, as nossas ideias são falhas, então a gente deve ir devagar, né? Rousseau, calma aí, Rousseau, né? Essa tua ideia de Estado democrático é muito bonito, mas talvez tu esteja errado. Então não vamos sair matando as pessoas com base nessa ideia, né, porque pode dar merda, isso aí pode nos levar para um caminho pior do que a gente vem. Defendem comunidades voluntárias, se impõem ao coletivismo involuntário, né, então que as pessoas contribuam para a sociedade de forma voluntária, não imposta. Vem necessidade de limites prudentes sobre o poder das paixões humanas, controle, né, dos instintos naturais humanos, e o conservador compreende que a permanência e a mudança devem ser reconhecidas e reconciliadas em uma sociedade vigorosa. De novo, é uma continuidade, tradição. Deixa eu ver o que estão falando aqui. O senhor pulou o 7, desculpa. Conservadores são convencidos de que a propriedade e a liberdade estão intimamente vinculadas também, né? Que é uma ideia bastante liberal que eles trazem do John Locke, né? De que para que a gente possa ser livre, a gente tem que poder ter a nossa propriedade privada, né? Para exercer essa liberdade. Essa é a ideia do 7. Obrigado por avisar. O que mais? Além do Kirk, nós temos outro, nosso último aqui, representante dos conservadores. Aqui voltamos para os ingleses, né? Por sinal, morreu aqui em janeiro desse ano, Roger Scruton. Aqui, nesse primeiro livro que ele escreveu, o que é, não o primeiro, né, o primeiro que a gente vai trabalhar aqui, o que é conservadorismo, ele vai defender, né, fazer aquela mesma crítica que o Burke faz ao Rousseau, dizendo que não tem na história que uma direção, né, um progresso, nem moral, nem espiritual. Não tem uma linha que as sociedades devem seguir, que é o caminho do desenvolvimento do progresso humano. Então, essa ideia progressista estaria errada, porque impõe teorias, filosofias, né, como se fossem verdades universais, absolutas, né, quando, na verdade, isso não existe. Né? Cada sociedade tem a sua história, esses valores universais não existem, e defendê-los pode acabar gerando mais mal do que bem para uma sociedade. E aí ele tem um livro chamado Pensadores da Nova Esquerda, né, de 85, aqui não é tão distante da gente, onde ele vai fazendo críticas, né, traz trabalhos de vários pensadores de esquerda da época, e ele critica, obviamente, eles. Né, o conservadorismo geralmente está associado ao pensamento de direita, então o Scruton vai criticar esses pensadores de esquerda, dizendo que as pessoas pensam coletivamente em direção a um objetivo comum somente em períodos de crise, né, como guerra, por exemplo. Né? E tentar organizar a sociedade que existe um objetivo comum, que todos devem compartilhar e seguir juntos, né, só pode ser feito se utilizando, né, a figura de um inimigo, seja esse inimigo real ou imaginário. Né, porque cada um seguiria seus valores, seus princípios, e tentar juntar a sociedade como sendo algo homogêneo, que tem o mesmo objetivo comum, seria muito difícil. Né? E que, para fazer isso, né, para trazer esse objetivo comum à sociedade, a esquerda acabaria reivindicando para si toda a virtude humana. A esquerda tem valores, né, virtuosos, né, bons, positivos, né, e coloca na direita os valores maus, ruins, né, prejudiciais para a sociedade. Então, que a esquerda é boa e a direita é má. Essa seria a crítica
da visão, a crítica que o Scruton faz para a perspectiva que a esquerda traz. Ele chama essa ideia de que a esquerda tem os valores bons e a direita tem os valores maus, né? Ele chama de assimetria moral, que a esquerda reivindica para si toda a virtude moral humana, todos os valores humanos positivos. Tá? Então, pessoal, com base nesses autores que a gente viu, nesses conceitos, essas teorias, eu queria lembrar o que a gente usou na aula passada para diferenciar esquerda e direita. Né? Essa mesma linhazinha que a gente usou lá, a gente pode usar aqui. Então, a gente vai ter de um lado progressistas e de outro conservadores. A flechinha ali na ponta dessa linha, acho que até serve para os progressistas, porque tem esse caminho, né, em direção ao futuro do progresso. Para os conservadores, depois eu até pensei que seria melhor se não tivesse aquela flecha, porque conservador não necessariamente aponta para trás, né, para o retorno, certo? Mas para começar a nossa divisão aqui temos progressistas, então como sendo aquelas pessoas, né, que acreditam em etapas, em evolução, né, num caminho degrau a degrau que as sociedades caminham, né, um ideal a ser seguido, um projeto a ser seguido pelas sociedades que leva ao progresso, ao desenvolvimento humano, às sociedades mais justas. E os conservadores já se opõem a essa ideia desse caminho. E aí a gente pode tanto ter uma ideia de conservador mais estática, dizer, não, deixa as coisas como estão, mais tradicionalista, como Kirk, né, dizer, não, vamos manter a religião, ter um momento, né, um período, né, seja ele presente, né, geralmente em presente, mas a gente vai ver que tem correntes que já pegam períodos, não deve mudar, né, ou de um jeito que era, né, como já foi. Então, essa ideia de que a gente já achou uma organização ideal da sociedade, que a gente deveria conservar isso, porque eventuais mudanças futuras podem ser mais prejudiciais do que benéficas. Tá? E a gente tem, por outro lado, também uma corrente conservadora mais alinhada com a proposta do Burke, mais política, né, um conservadorismo mais político, vai dizer, não, eu não sou contra a mudança, realmente, o progresso existe, a mudança, não que seja um caminho que todos os países devam seguir, não, cada país tem o seu, deve respeitar suas tradições, mas a mudança, sim, é positiva, é aceitável, é uma coisa que a gente deve ir, mas devagar, mas vamos com calma, vamos com prudência, porque senão a gente pode acabar estragando mais do que ajudando. Tá? Essa seria a divisão básica entre conservadores e progressistas, né, que é a linha mestre da nossa discussão nessa semana. Mas não é o foco, não quis entrar em maiores detalhes sobre isso, mas acho que não seria bom deixar de falar disso, que a gente pode fazer que nem a gente fez na aula passada, sobre direita e esquerda, a gente também pode identificar visões mais radicais, mais extremistas entre essas duas correntes. E aí a gente vai fazer essa divisão muito semelhante com o que a gente fez na aula passada. Tá? A gente tem no centro ali os conservadores e os progressistas, mas os progressistas extremistas seriam os revolucionários, né? Como a Revolução Francesa, né, que queria mudanças na sua sociedade, só que ao invés de fazer isso discutindo, né, esperando o lento processo político de mudança gradual, né, que talvez a forma lenta e política, né, os caras entenderam, oh, não, temos que chutar o balde, temos que chutar a porta lá do Palácio de Versalhes, matar os caras, né, na guilhotina, botar a cabeça numas varas, andar na rua, para a mudança ser mais rápida, ser mais incisiva, né? E assim a gente mudar mesmo, porque senão esses caras vão ficar só nos enrolando e a sociedade não vai mudar, né? E os extremistas dos conservadores, né, seriam aqueles que não são só na ideia de manter as coisas como estão ou de mudar devagarinho, né, de forma prudente, mas que entendem, né, que está lá no passado a sociedade ideal, né? É aquela pessoa que diz, nossa, bom mesmo era na ditadura militar aqui no Brasil, né, que a gente tinha segurança, né? Sem problema nenhum, vai lá, vai tranquilo. Depois, se quiser, dar uma assistida aí no resto da gravação. Tá? Então, os extremistas, né, os conservadores mais radicais, seriam esses reacionários, que não teriam nem a ideia de conservar, não se limitariam à ideia de conservar, mas, pelo contrário, querem voltar. Tá? Então, aqui estão as 4 perguntas que eu fiz para vocês. Não sei se vocês já conseguiram associar, né? Mas a ideia, óbvio, eu estou aqui simplificando, tá? Não dá para dizer que é 100% equivalente, porque, como eu estou dizendo aqui, cada um desses termos tem suas variantes.
Mas, de certa forma, então, seria assim, ó, lembram, né, por que eu falei lá do eterno retorno no começo? Porque a gente precisa entender que a gente está falando de nesse slide. Nesse tempo linear, a gente tem escalonada essas diferenças que estão diretamente relacionadas com a perspectiva temporal, de tempo aqui. O reacionário, ele quer voltar para o passado. Não é nem manter as coisas como estão, é lá no passado. É, sei lá, antigamente, é lá na Idade Média, que os valores da família existiam, a religião era realmente levada a séria, né? Ou dizer, não, eu acho que é lá no tempo, lá, sei lá, a natureza, o campo diretamente, ou não, eu posso dizer que é lá na Grécia Antiga, a democracia, que eu vejo como sendo a sociedade ideal, ou antes disso, eu quero que volte, né, para a época dos caçadores-coletores. Aqui eu esqueci de falar, olha o Rousseau, pessoal, se eu critiquei o Burke, o Burke é o pai do conservadorismo, mas ele era do Partido Liberal. Né? É um conservador que admite o valor positivo das mudanças, né? Da melhoria. Beleza, já é uma contradição, aparentemente, né? Se a gente não entender bem essa noção de conservadorismo político que o Burke está defendendo, que é a mudança gradual. Mas quem acha que o conservadorismo é a manutenção das coisas vai achar que o Burke está sendo contraditório ao ser do Partido Liberal inglês e ao defender as melhorias, considerado um progressista, né? Porque lembram, né? Ele dizia que o primeiro contrato social era ruim, então tinha que ter o segundo contrato social do Estado democrático e esse seria o caminho do progresso. Então, nesse sentido, ele é progressista. Mas eu falei em 3 estágios sobre o Rousseau. Ele também é o cara que acredita que no estado de natureza as pessoas eram boas. O mito do bom selvagem, as pessoas eram livres, justas e bondosas. Então, de certa forma, para o Rousseau fez isso, ele ficou famoso, inclusive, ganhando um concurso lá na sua época, né, que um jornal francês, se eu não me engano, estava perguntando se a sociedade estava melhorando com o progresso e com a civilização. Né? Isso que vocês falaram, e às vezes, né, vocês comentaram as respostas de vocês, parece que não está melhorando. Foi assim que o Rousseau ficou famoso. Porque todo mundo respondeu esse concurso dizendo que sim, né? Que era óbvio. Imagina, iluminismo, né? A gente estava saindo da Idade Média, desenvolvendo universidades, ciência, né? Conhecimento sobre o mundo de forma racional, né? Sem usar explicações sobrenaturais. Então era óbvio que todo mundo concordava que o mundo estava melhorando com a civilização e com o progresso. Aí vem o Rousseau e diz que não, que o mundo estava piorando, que a sociedade estava estragando aquela vida do estado de natureza que era tão boa, né, para o bom selvagem, né, com as pessoas boas, justas e livres no estado de natureza. Então, o Rousseau se destaca e chama atenção falando algo que ninguém esperava na sua época, né, de que aquilo era ruim, né, o progresso e a civilização. Nesse ponto aqui, o Rousseau é um reacionário, ele quer voltar na época onde não tinha sociedade, onde não tinha Estado, onde não tinha propriedade privada, né, teoricamente. Não é que ele queira, porque não é isso que ele defende, mas, de certa forma, ele está defendendo, né, os valores de uma época anterior, de um período anterior, o que é a característica dos reacionários. Né? E o Burke, depois, vai ser um cara que vai defender mudanças, vai ser um conservador que defende mudanças, né, a importância de algumas mudanças do Partido Liberal. Então vejam, né, que como é difícil classificar uma pessoa como sendo conservador ou progressista. Depois, no final do debate de vocês, eu vou trazer aqui uma perspectiva sobre isso, sobre como fazer essa classificação. Mas o importante aqui, então, a gente entender que reacionário é aquele cara, né, a grosso modo, bem simplificando a explicação, reacionários são as pessoas que querem voltar para um momento do passado, porque acham que lá é que as coisas eram boas. Conservadores são aqueles que meio que entendem que ou a coisa está boa agora, e a gente deve manter as coisas como são hoje, né? Ou que as coisas devem até mudar, mas mudar bem devagar, tá? Mantendo a tradição, os costumes, né, de cada sociedade. Os progressistas já entendem que existe um caminho, né, de mudança, né, a ser seguido por quase todos, né, e que essa mudança deve ser estimulada. A gente deve focar na mudança, não na conservação, né? Uma mudança um pouco mais rápida. Né? E os revolucionários chutam o pau da barraca, chutam a porta e querem mudar a qualquer preço, rapidamente, imediatamente, porque a gente não tem tempo para esperar. Beleza? Eu tenho vários comentários para fazer para vocês sobre todas essas características aqui, todas essas correntes aqui,
mas eu vou guardar para fazer depois os argumentos de vocês, para não influenciar vocês nisso. Beleza, pessoal? Era isso. Um minuto antes, de novo, e encerro assim a exposição dos temas da nossa aula de hoje e abro para vocês, então, fazerem perguntas ou comentários, tirarem dúvidas que eventualmente tenham ficado. Agradeço a todos e todas pela atenção e fico à disposição de vocês, pessoal.